Bom dia a todos! Hoje nós vamos, na nossa videoaula, falar sobre empreendedorismo e dar início às atividades da nossa disciplina durante o período de ensino remoto da Universidade Federal de Uberlândia. Na nossa atividade está prevista uma série de discussões a respeito do fenômeno empreendedor, contemplando desde a sua origem, os seus elementos evolutivos, os seus elementos conceituais, as diferentes abordagens teóricas que envolvem a manifestação desse fenômeno, bem como uma série de outras questões e aplicações associadas ao empreendedorismo, seja no Brasil, seja em outros contextos, em outros países, em outras regiões. Na atividade prevista para o nosso primeiro encontro, nós vamos destacar alguns elementos importantes que se associam exatamente a essa origem, a essa evolução e aos conceitos principais que foram sendo desenvolvidos para definir, teoricamente, tanto o fenômeno do empreendedorismo quanto a figura do empreendedor ao longo da trajetória da sociedade e influenciado por diferentes áreas do conhecimento. Vamos dar destaque, então, à questão da importância do empreendedorismo, a sua importância do ponto de vista econômico, social, cultural. Vamos destacar historicamente de onde vem a noção de empreendedorismo, por que ele é importante para a nossa sociedade. Vamos destacar a evolução do pensamento sobre empreendedorismo ao longo do tempo e vamos apresentar duas diferenciações bastante importantes, que é a diferenciação entre a figura conhecida como o empreendedor e o indivíduo conhecido ou caracterizado como o empresário. Ao mesmo tempo, vamos discutir sobre o que é empreendedorismo e diferenciar empreendedorismo de gestão e administração, que é uma diferenciação bastante importante para que a gente possa compreender de fato aquilo que é empreendedorismo e aquilo que não é empreendedorismo. Então, neste sentido, o empreendedorismo é um fenômeno bastante importante de ser apreendido, não só no ambiente universitário, mas, como todos podemos observar, tem sido caracterizado de forma bastante incisiva no contexto empírico, no contexto do ambiente de negócios, no contexto da consultoria, no contexto de agentes governamentais e das agências de fomento, de uma forma mais ampla, como algo a ser incentivado, como algo a ser exaltado ao longo da trajetória das pessoas e dos grupos diferentes na sociedade, sejam eles econômicos ou não. E ele é importante exatamente porque ele traz para nós um conjunto bastante interessante de alternativas de intervenção e de transformação na realidade. Como todos vocês podem observar, nós estamos vivenciando atualmente um momento bastante significativo na trajetória e na história da sociedade, talvez desde os últimos 100 anos. Estamos vivendo um contexto de pandemia e a questão do empreendedorismo tem sido frequentemente destacada como uma porta de saída para diferentes pessoas que precisam de alternativas de renda, que precisam de alternativas de ocupação e encontram na atividade empreendedora um respaldo, ainda que relativo, ainda que temporário, mas que encontram alguma fonte de subsistência. E, ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma atividade que vem sendo responsável ao longo das últimas décadas por um conjunto muito amplo e por um conjunto muito importante de inovações. As inovações, de uma certa maneira, são elementos que repercutem a construção de ações empreendedoras ao longo do tempo. Então, diante desse cenário, o empreendedorismo fornece para a sociedade, fornece para nós consumidores, ou fornece para o próprio ambiente empresarial um conjunto bastante interessante de ferramentas que permitem com que elas se renovem estrategicamente ao longo do tempo, que elas aumentem a sua competitividade, que novas empresas surjam no mercado oferecendo novos produtos, novos serviços, novos processos que modificam de forma bastante interessante a nossa vida em sociedade. Até, de fato, não fosse a inovação e não fosse o empreendedorismo, nós não estaríamos, certamente, utilizando esse tipo de canal com tecnologia da informação, com a internet, para desenvolver esse nosso período de ensino remoto. Então, de certa maneira, o empreendedorismo ele atua viabilizando a criação de valor. Nós agregamos valor em produtos, agregamos valor em serviços, agregamos valor em processos produtivos, criamos novas máquinas, novas ferramentas que melhoram o padrão de vida das pessoas.
Então, de certa maneira, ele contribui com essas ferramentas também, tanto para a economia quanto para a sociedade, gerando renda, gerando ocupação, gerando emprego, gerando impostos que são alocados para os entes governamentais. Então, de certa maneira, nós temos uma contribuição bastante interessante e que sempre destacada do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Mais ainda do que isso, o empreendedorismo ele tem sido considerado como se fosse um motor do próprio capitalismo, do próprio sistema capitalista, como nós vamos ver daqui a pouco. E, de certa maneira, nós estamos lidando com um fenômeno que pode ser mensurado estatisticamente. E essa mensuração estatística revela a presença da atividade empreendedora nos mais diversos países ao redor do mundo. E é interessante a gente destacar que, evidentemente, os Estados Unidos vão ocupar as primeiras posições, se não a primeira, no ranking de atividade empreendedora, que é fornecido anualmente por uma instituição chamada Global Entrepreneurship Monitor, ou seja, Monitor Global do Empreendedorismo. É uma instituição sem fins lucrativos que faz uma pesquisa anual e levanta os índices de atividade empreendedora no mundo inteiro e que revela bastante dados que são interessantes para a gente poder trabalhar e, por que não, buscar melhorar a qualidade da atividade empreendedora em determinados países, como é o nosso caso aqui no Brasil. É de se pensar que, obviamente, a questão da atividade empreendedora seria mais frequente ou seria mais presente em sociedades ou em economias de porte mais evoluído, como a Alemanha, como a Inglaterra, França e outras economias desenvolvidas da Europa. Mas nós temos no ranking de atividade empreendedora alguns dados que são bastante interessantes. Por exemplo, o Brasil ocupa sempre um lugar entre as 5 maiores nações em atividade empreendedora no mundo e está sempre ao lado de países como a China e como a Índia. Então nós estamos falando de países em desenvolvimento, países emergentes, mas que possuem uma atividade empreendedora bastante rica e bastante interessante de ser considerada do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Então nós estamos lidando com um cenário evidentemente bastante diverso, bastante complexo e bastante dinâmico e que gera repercussões para o desenvolvimento econômico de diferentes países. Se o Brasil não tivesse uma atividade empreendedora tão pujante, talvez a nossa economia, que ainda não é comparável a países desenvolvidos, a países de primeiro mundo, mas que tem aí o seu grau de evolução comparável aos outros países que hoje fazem parte do clube de países emergentes. Então, destacando-se a importância do empreendedorismo, é igualmente importante que a gente procure destacar qual é a origem desse fenômeno. É importante a gente discutir sobre a origem do empreendedorismo porque ela é, em séculos, muito precedente à origem da própria administração. Na disciplina de Teoria Geral da Administração, a gente aprende que a administração, como uma ciência, surge no contexto do início do século XX. Taylor faz os seus primeiros estudos, desenvolve os seus primeiros trabalhos, mais ou menos no período da segunda metade da década dos anos 1910. E ao fazer esse estudo, Taylor funda aquilo que nós conhecemos hoje como administração científica. Ele é a base de todo o desenvolvimento teórico e de todo o desenvolvimento de ferramentas, de aplicações, de práticas em administração que nós conhecemos hoje. Porque se de um lado a administração é uma disciplina bastante nova, o empreendedorismo não é. E ele vem sendo considerado, ele vem sendo abordado, ele vem sendo desenvolvido do ponto de vista do conhecimento já há muitos séculos. No mundo antigo, nós já tivemos características de diferentes nações, de diferentes civilizações que trouxeram para nós exemplos de como algumas características que hoje são vinculadas ao empreendedorismo são presentes naquelas sociedades. Então, se nós temos o caso do Egito Antigo, a construção das pirâmides, a construção da esfinge e a construção de vários elementos históricos, monumentos históricos, que hoje são estudados, que hoje representam patrimônios da humanidade, mas que em sua construção levaram à necessidade de reunião de recursos, de
planejamento, de uma certa maneira, alguma assunção de risco, alguma capacidade de se assumir riscos, porque estávamos falando de grandes esforços de engenharia e que não tinha-se tecnologia desenvolvida como nós temos hoje. Então, no Egito Antigo, construções e monumentos revelam algumas características de ação empreendedora. A civilização grega antiga, da mesma forma, também com monumentos que hoje são monumentos históricos, com grandes construções, com grandes obras de engenharia e com a construção já de uma civilização bastante avançada para aquela época. Mesma coisa nós podemos falar sobre o Império Romano, e aqui avançando tecnologicamente, avançando socialmente, e também temos grandes construções, grandes monumentos que envolveram iniciativas que hoje são atribuídas aos empreendedores. E por fim, nós chegamos então à Idade Média, representada sempre pelo grande e importante papel representado pela religião, mais especificamente pela Igreja Católica. Então o Império Romano se transforma em um Império Católico Romano e a partir deste cenário ele passa a influenciar de maneira bastante decisiva nações como a Inglaterra, nações como a França, como a Itália e várias outras nações europeias daquela época. Por outro lado, a questão da religião ela acabou colocando uma limitação bastante importante para aquela sociedade que se configura a partir desse momento dentro do período da Idade Média, porque ela acaba delimitando muito o poder do Estado enquanto protetor das pessoas, enquanto uma entidade, uma organização que busca dar provimento de recursos, que busca garantir as questões nacionais e culturais daquela região e dar proteção e segurança para a população que está inserida dentro daquela localidade, e a igreja surge como um segundo tipo de poder, que influencia as pessoas a partir da fé e a partir da religião. Neste contexto, economicamente falando, nós observamos a emergência de um sistema econômico que nós chamamos de feudalismo. Então nós tínhamos grandes senhores feudais que controlavam determinadas porções de território, as pessoas viviam dentro daqueles espaços e ou trocavam a sua atividade laboral por alguma questão salarial, ainda que bastante reduzida, ou a gente lidava com a situação da escravidão. Isso perdura desde o início da Idade Média até mais ou menos a segunda metade do século XV, quando surge um novo tipo de iniciativa, fomentada evidentemente pelas nações, pelos estados que estavam colocados, sobretudo na Europa, naquele contexto histórico, e que vai gerar um tipo de atividade bastante relevante que mudou a forma como o mundo era conhecido e que evidentemente também contribuiu para uma reforma, para uma revolução, por que não dizer, de toda a atividade econômica que era desenvolvida até aquele momento. E esse momento histórico é frequentemente associado ao início das grandes navegações. Então nações como a Inglaterra, como Portugal, como a Espanha e como a Itália começaram a desenvolver várias iniciativas para buscar estabelecer rotas seguras de comércio para a Índia. A Índia era uma nação bastante rudimentar do ponto de vista do desenvolvimento cultural e do ponto de vista do desenvolvimento econômico, mas era uma nação que produzia muitos produtos que eram extremamente importantes para a sociedade europeia. Especiarias, tecidos, e ao se buscar esse tipo de produto e ao se buscar esse tipo de rota econômica, e nós tivemos então o início do período das descobertas. E nas tentativas de se estabelecer rotas comerciais para a Índia, acabou se descobrindo a América. E a descoberta da América, principalmente a partir da última década do século XV, trouxe uma nova realidade para a sociedade europeia. E é nesse contexto em que há uma transição entre o sistema feudal, em que as pessoas buscavam a sua subsistência através da exploração da terra ou da venda da sua atividade laboral,
ou da sua relação com o próprio Estado, em que as pessoas buscaram se aventurar para ocupar novos territórios ou buscar novas formas de estabelecer comércio, principalmente com a Índia e com a China, é que emerge um novo tipo de sistema econômico, que nós damos o nome de mercantilismo. Isso aconteceu por volta do final do século XV e transformou a sociedade europeia daquela época, porque nós começamos a ter uma mudança do padrão de atuação das pessoas e principalmente uma evolução do ponto de vista econômico. É nesse contexto, inclusive, que surgem as ciências econômicas, como uma iniciativa de pensadores para problematizar exatamente o surgimento dessa atividade bastante interessante que acontecia naquela época e que poderia fomentar uma nova forma de vida em sociedade. É nesse contexto que surgem as bases para a configuração de um novo sistema econômico e que nos influencia até hoje, que é o capitalismo. O capitalismo é baseado em uma ideia ou em uma ideologia de pensamento liberal. Ou seja, as pessoas não precisavam mais ficar restritas moralmente a uma ética guiada pelo Estado ou a uma ética ligada pela religião. Então elas não precisavam moralmente ser limitadas pensando que a sua atividade seria uma transgressão à lei ou que a sua atividade seria um pecado do ponto de vista religioso. Elas poderiam desenvolver atividades comerciais sem que isso trouxesse algum tipo de prejuízo legal ou moral para a sua vida. E é neste contexto que a gente vê, principalmente a partir do século XVII, o surgimento daquela que foi considerada como a primeira revolução industrial. Houve a criação da máquina a vapor e isso permitiu com que surgissem pessoas que se organizavam em grupos, que reuniam recursos e que fomentavam, então, o surgimento do capitalismo. O capitalismo, para a gente poder considerar enquanto um sistema econômico, ele é baseado em um tripé, em 3 elementos centrais. O primeiro deles é a propriedade privada dos meios de produção. A propriedade, seja de terra, seja de recursos, até aquele momento era atribuição do Estado, da Igreja ou dos grandes senhores feudais. As pessoas não tinham liberdade para ter suas próprias terras e seus próprios recursos. Neste cenário, surge a propriedade privada, aonde as pessoas com trabalho, com atividade comercial, poderiam desenvolver as suas atividades e poderiam acumular propriedades. A propriedade privada é hoje uma das bases do capitalismo, porque ela garante, do ponto de vista legal, com que ninguém mexa naquele território ou naquela propriedade, seja um terreno, seja uma casa, seja uma empresa. Então a propriedade privada dos meios de produção é um elemento essencial do capitalismo. Sem ele, nós não podemos garantir a manutenção do sistema econômico da forma como nós conhecemos. A segunda base do capitalismo é a livre iniciativa. A liberdade para que todo e qualquer indivíduo que disponha de recursos possa buscar desenvolver atividades econômicas, possa buscar desenvolver atividades capitalistas. Então a livre iniciativa garante que uma pessoa com uma ideia possa procurar explorar uma determinada oportunidade de negócio que ela encontrar. Ela é livre para tomar aquele tipo de decisão. A terceira, e talvez a mais importante base do capitalismo, é a forma de remuneração da livre iniciativa e da propriedade privada. Sem essa remuneração, não há por que uma pessoa se aventurar em uma determinada atividade, porque ela não sabe qual vai ser o retorno que ela vai obter. Então, para remunerar essa atividade, surgiu a figura do lucro. As pessoas poderiam comprar matéria-prima, comprar insumos, comprar especiarias, comprar tecidos na China, buscar temperos na Índia, enfrentar os mares, atravessar o Oceano Atlântico e vir para o Brasil para produzir açúcar, para produzir café e assim por diante, e levar esses produtos para a Europa, cobrando um prêmio por essa atividade, por esse risco que eles desenvolveram. Então surge a figura do lucro. O lucro e a busca pela lucratividade é uma das bases do capitalismo.
E é neste contexto que surgem alguns pensadores preocupados em caracterizar a atuação de um indivíduo que era extremamente importante para o sistema capitalista e que era um dos responsáveis pela própria manifestação e evolução do sistema capitalista ao longo do tempo, sobretudo a partir do século XVI. Um desses pensadores é um irlandês que acabou se erradicando na França e que se chama Richard Cantillon. Richard Cantillon era um banqueiro, mas que atualmente poderia ser visto mais como um capitalista ou como um investidor que fazia investimentos em diversas áreas da economia. Cantillon pode ser considerado como o primeiro a delimitar teoricamente uma figura bastante importante naquele contexto de emergência do capitalismo. Ele chamou esse indivíduo de empreendedor. Richard Cantillon, então, identificou que havia um indivíduo que executava uma atividade econômica que era caracterizada pela busca de oportunidades. Essa busca de oportunidades era algo que trazia para o indivíduo uma preocupação com o gerenciamento dos seus recursos, porque, afinal de contas, todos os recursos são escassos. As pessoas não têm recurso em abundância, então elas precisam tomar decisões sobre a aplicação dos seus recursos. Então, esse indivíduo buscava oportunidades para a aplicação de seus recursos, para a aplicação de seus investimentos, e buscava obter rendimentos da maneira mais otimizada possível em cima desses investimentos. A esse indivíduo, Cantillon deu o nome de empreendedor. O Cantillon também foi bastante pioneiro ao buscar diferenciar a atuação de diferentes indivíduos dentro do sistema capitalista. Um deles era um empreendedor, que tinha essa característica de buscar oportunidades de negócios para aplicar seus recursos buscando rendimentos. Só que o empreendedor buscava aplicar esses recursos dentro de um contexto daquilo que é considerado como capital produtivo. O empreendedor se diferencia, então, de acordo com Cantillon, daquele indivíduo que é o empresário, ou daquele indivíduo que é o investidor. Porque ambos tipos de indivíduos não tinham uma preocupação especificamente em desenvolver aplicações e investimentos em capital produtivo, mas sim em capital financeiro. O próprio Cantillon, sendo um banqueiro, talvez não fosse um empreendedor, mas identificava na presença daquela sociedade um indivíduo que desenvolvia atividades que poderiam ser consideradas como empreendedoras. Buscar oportunidades de aplicação de recursos, buscando retorno sobre aquele investimento feito do ponto de vista produtivo. Essa é uma questão bastante importante da gente ressaltar e uma diferença bastante importante a ser considerada quando a gente fala em diferentes atores do sistema capitalista. Um outro economista que compartilha dessa visão inicial de Cantillon é Jean-Baptiste Say, também um francês, e que fornece já um pensamento mais elaborado sobre a economia e sobre a figura do empreendedor. Say é o primeiro economista, o primeiro pensador que associa a ideia da atividade empreendedora ao desenvolvimento econômico. Ele foi pioneiro ao destacar que sociedades desenvolvidas na Europa seriam aquelas em que houvesse maior grau de criação de empresas, maior grau de atividade econômica. Lembrem-se que as instituições atualmente, elas avaliam, em alguns casos como o próprio GEM, que nós mencionamos no começo da nossa exposição, que elas mencionam a atividade empreendedora de países para explicar o seu próprio desenvolvimento, destacando países como os Estados Unidos, o Brasil, a Índia, a China, a Alemanha e o Japão, como países de forte atividade empreendedora. E Say já dizia isso no século XVII. Foi o pioneiro nesse tipo de pensamento. Considerava o indivíduo empreendedor como um intermediário, mas não um simples intermediário como se fosse um atravessador de compradores e de vendedores. Não, Say considerava o empreendedor como o próprio intermediário do processo econômico. Sem a figura do empreendedor não haveria sistema capitalista. E é a partir deste contexto e das contribuições de Say que também surge o entendimento de um novo tipo de organização. Até aquele momento, na história da humanidade,
a humanidade se organizava e a sociedade se organizava em diferentes tipos de organizações. O Estado, com um objetivo de proteção de território, a Igreja, com um objetivo de divulgação da fé e da doutrina, seja da religião que ela defendesse, a família como uma provedora de recursos, como uma provedora simbólica de sentimentos, de afetos e como o primeiro estágio da vida em sociedade. Mais tarde, organizações como a escola, como as universidades, com o objetivo de difusão de conhecimento, os hospitais com o objetivo de cuidado e de tratamento de saúde e vários outros tipos de organização. Todos eles compartilham, na verdade, de um tipo específico de objetivo, que é um objetivo de natureza simbólica, um objetivo de natureza social ou um objetivo de natureza cultural. Até aquele momento, todas as organizações que existiam compartilhavam dessa particularidade em seus objetivos. No entanto, com a emergência do capitalismo, surgiu um tipo diferente de organização. Um tipo de organização que não tinha como objetivo a proteção, que não tinha como objetivo a difusão de fé ou de conhecimento, que não tinha o objetivo de cuidado. Não, ela tinha o objetivo muito claro de se aproveitar dos pontos fortes do sistema capitalista que estava em emergência. E um dos pontos fortes, uma das bases do capitalismo é a lucratividade. Então, a partir da livre iniciativa, da propriedade privada dos meios de produção, as pessoas começaram a estruturar um novo tipo de organização, que tinha como objetivo o lucro. A essa organização foi dado o nome de empresa, caracterizada também no contexto da França como entreprise. Então, a França é uma base de pensamento bastante importante para o empreendedorismo e para a administração. Ela trouxe pensadores que problematizaram e caracterizaram esse novo fenômeno social, dando nome, inclusive, para o empreendedor, para o empreendedorismo e para a empresa. Faz parte do nosso vocabulário atual. Sé também procurou caracterizar uma diferença bastante importante, que era a diferença entre o indivíduo empreendedor e o capitalista, atribuindo ao empreendedor uma característica muito interessante que é presente também nas caracterizações de empreendedores atualmente, que é a associação entre a atuação do empreendedor no desenvolvimento de inovações. Então, para Sé, um dos traços mais importantes que define o indivíduo como empreendedor é a sua capacidade de inovar. Por outro lado, Sé também identificou que existia um outro tipo de indivíduo que talvez, se ele parasse para caracterizar, ele teria enquadrado Cantillon dentro dessa categoria, que é o capitalista. O capitalista é aquele indivíduo que não se preocupa na inovação, mas se preocupa com o investimento. E ao se preocupar com o investimento, ele também deixa de se preocupar especificamente com o capital produtivo. Ele se preocupa com o capital financeiro. O empreendedor é um indivíduo preocupado com o capital produtivo, em executar atividades comerciais, em aplicar recursos para gerar riquezas e gerar lucro, evidentemente. No entanto, tanto Cantillon quanto Sé têm algo em comum. Eles identificaram um traço, uma característica de um empreendedor que é bastante relevante no nosso contexto. E essa característica eles delimitaram como a própria definição de empreendedor naquele contexto. Para eles, empreendedor é um indivíduo que assume riscos. Lembrem-se que ao longo de toda a trajetória das civilizações antigas, seja na construção das pirâmides, seja no estabelecimento das cidades-estado da Grécia como nação, seja no Império Romano, seja na China, nós tivemos civilizações que executaram grandes projetos assumindo riscos nessas execuções. E o empreendedor é um indivíduo que assume risco na aplicação de recursos. O empreendedor, como Cantillon bem coloca, é um indivíduo que pode comprar uma matéria-prima a um preço certo e assume o risco de, posteriormente, comercializar essa matéria-prima, ou esse insumo, ou essa especiaria, por um preço incerto, podendo ter lucro sobre essa atividade ou podendo perder aquele investimento.
Então vejam que a atividade empreendedora é, desde a sua origem, caracterizada como uma atividade de risco. E essa talvez seja a primeira característica a ser atribuída ao empreendedorismo. No entanto, o pensamento sobre empreendedorismo, principalmente do ponto de vista das ciências econômicas, ele não para por aí. Ele evolui ao longo do tempo. Então, as bases estabelecidas por Cantillon ao definir o empreendedor e por Sé ao tentar delimitar e associar o empreendedorismo à atividade econômica a partir do seu papel dentro do motor econômico, do seu papel dentro do próprio sistema capitalista, é reforçado por outros pensadores que começaram a vivenciar a necessidade de caracterizar o empreendedor e o fenômeno a que ele é vinculado a partir de mudanças que aconteceram na sociedade e na economia, sobretudo a partir do século XVIII e, posteriormente, no século XIX, quando surge aquela que é considerada como a segunda grande revolução industrial. A segunda revolução industrial é marcada pelo surgimento dos motores, pelo surgimento da eletricidade, pelo surgimento de diversas inovações tecnológicas que contribuíram para a evolução da sociedade e para nós chegarmos ao estado em que nós estamos atualmente. Então, o final do século XIX e o início do século XX é marcado por diferentes inovações que contribuíram de uma maneira bastante positiva e de uma maneira bastante importante para a sociedade que nós temos hoje. É neste contexto que surgem pensadores ocupados de compreender, afinal de contas, como era a atuação desse indivíduo que nós chamamos agora de empreendedores. Como era o fenômeno que era manifestado a partir da atuação desses empreendedores, que é o que nós chamamos hoje de empreendedorismo. E nós temos, então, duas grandes correntes de pensamento. Nós temos um embate entre essas duas correntes de pensamento, porque elas chegam em conclusões relativamente opostas. De um lado, nós temos a contribuição, e nós continuamos desenvolvendo a contribuição dos economistas. A Escola Econômica do Empreendedorismo teve continuidade a partir das contribuições de Joseph Schumpeter. Schumpeter era um economista austríaco que partiu das contribuições iniciais de Sé, que dizia que o empreendedorismo era um resultado de uma atividade econômica e que o desenvolvimento econômico de um país era baseado no grau de atividade empreendedora e de criação de empresas daquele país. Schumpeter parte desse pressuposto e busca estudar o desenvolvimento econômico. Ele publica um livro por volta de 1911 chamado Teoria do Desenvolvimento Econômico, onde ele busca desenvolver e compreender por que determinados países tinham um grau de desenvolvimento econômico maior, um grau de desenvolvimento tecnológico maior do que os outros, e buscou associar isso à atividade empreendedora. Então Schumpeter foi um indivíduo que agregou a teoria do desenvolvimento econômico ao empreendedorismo e caracterizou esse desenvolvimento econômico a partir da inovação. Quanto maior fosse o grau de inovação, maior seria o desenvolvimento econômico de um país ou de uma região. Schumpeter também caracteriza o indivíduo empreendedor não só como aquele indivíduo que assume riscos, mas sim como um indivíduo que inova. Então nós temos uma nova caracterização para o empreendedor. Enquanto Cantillon e enquanto Sé diziam que o empreendedor era o indivíduo que assumia riscos, Schumpeter diz que o empreendedor é o indivíduo que inova. E Schumpeter foi o pai do desenvolvimento de uma ideia que é hoje bastante interessante para o contexto econômico e para o próprio contexto do empreendedorismo, que é a chamada destruição criativa, ou que alguns chamam de destruição criadora. O que vem a ser esse conceito? A destruição criativa é um tipo de atividade que explica o desenvolvimento tecnológico de uma nação. Ao longo da trajetória do capitalismo e ao longo da trajetória da própria evolução da economia, nós temos diversos produtos que fazem parte do cotidiano de consumo das diferentes famílias e que foram tornados obsoletos por produtos melhores que surgiram a partir de processos inovativos. Nós tivemos, apenas como a título de exemplo, o processo de armazenagem de dados em computadores baseados em disquetes, que depois evoluíram para CDs, que depois evoluíram para pendrives. Nós tivemos fitas cassetes para registrar arquivos de vídeo, que depois foram substituídos por CDs, por DVDs, até chegarmos agora aos sistemas de streaming ou ao próprio YouTube.
nós tivemos produtos que mudaram a forma de viver em sociedade. Se a gente pega o exemplo dos produtos desenvolvidos pela Apple e por Steve Jobs, nós tivemos, através dele, o surgimento do iPod, que nada mais foi do que um aparelho de MP3 eletrônico. Nós tivemos o surgimento do iPhone, que nada mais é do que um smartphone, que combinou as funções do iPod com um celular que acessava a internet e tela sensível ao toque, que mudaram a experiência de consumo e de uso de telefones celulares. Tivemos os tablets que se propunham até mesmo a substituir os computadores, seja os computadores de mesa ou sejam os notebooks. Então nós tivemos ao longo da trajetória da evolução empresarial e da evolução do próprio capitalismo várias iniciativas que destruíram padrões de produtos anteriores, a fita cassete, o DVD, o MP3 player, os CDs e assim por diante, e que, através de processos inovativos, foram criados produtos que substituíram aqueles produtos antigos e que melhoraram drasticamente o padrão de consumo daqueles produtos e a forma e a utilidade daqueles produtos para as pessoas. Pensem que um disquete tradicional cabia algo em torno de 1.44 mega em termos de quantidade de dados. Hoje, nós temos pendrives com capacidade até de 1 tera, milhões de vezes a mais do que aquele disquete que era muito usado e muito comum na década de 90. Então a destruição criativa é isso, a destruição criadora é isso. É você, a partir de uma base de um produto anterior, destruir aquele padrão anterior e, a partir da inovação, criar um novo padrão que melhora a qualidade de consumo, a qualidade de uso, a utilidade daquele produto para a sociedade. E com isso, com esse movimento de destruição criativa, nós temos desenvolvimento econômico. As sociedades evoluem a partir da destruição criativa. Para Schumpeter, a própria essência do empreendedorismo estava na percepção e no aproveitamento de oportunidades de negócio, a partir das quais era possível desenvolver inovações para atender às necessidades e às demandas dos consumidores e, consequentemente, promover desenvolvimento econômico. Mais uma vez, o empreendedorismo era considerado por Schumpeter como um motor do sistema econômico. Nós estamos falando de uma atividade que contribui de maneira decisiva para a melhoria do padrão de vida da sociedade, que contribui para a evolução econômica dos países, das regiões e que melhora a vida das pessoas. Por outro lado, nós tivemos ao longo da história o surgimento de pensadores que se contraporam a essa visão excessivamente econômica do empreendedorismo. A essa visão foi dada a influência de disciplinas como a sociologia inicialmente, mas principalmente a psicologia, que buscavam entender o empreendedor não só como um indivíduo que assumia riscos e não só como um indivíduo que inovava, mas como um indivíduo que seria marcado por algumas características pessoais que diferenciavam esses indivíduos de outros indivíduos na sociedade. Então os empreendedores, na verdade, foram estudados de forma bastante incisiva por pensadores que se associavam a disciplinas da psicologia. E a essa forma de pensamento foi dado o nome de escola comportamental. A base para o início dessa discussão, assim como foi no caso da escola econômica, ela parte de alguns pensadores em especial. No caso da abordagem comportamental, embora não se afilie a ela, nós temos a importante contribuição de Max Weber. Todos vocês vão se lembrar, mais uma vez, da teoria geral da administração, Weber como responsável pelo desenvolvimento teórico do modelo burocrático de organização, e ao passo em que desenvolvia o modelo burocrático de organização, Weber, um economista que depois foi responsável pela própria fundação da sociologia, trouxe o pensamento e trouxe a reflexão sobre os modelos de autoridade que existiam na sociedade. Então você tem a autoridade atribuída pelo sistema burocrático, que é a autoridade racional legal, e você tem outros tipos de autoridade. Uma característica de empresas familiares, por exemplo, é a autoridade tradicional, aquela que passa de pai para filho. Mas nós temos um terceiro tipo de autoridade, que seria uma característica bastante interessante que pode ser observada em empreendedores, que é a autoridade carismática.
Weber dizia que aqueles indivíduos que desenvolviam as atividades empreendedoras eram indivíduos marcados por essa característica da autoridade carismática, porque eles possuíam um determinado atributo em seus sistemas de valores que os diferenciava de outros tipos de indivíduos na sociedade. Weber, ao escrever um daqueles que foi considerado como um dos principais livros do século XX, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, buscou averiguar qual era a motivação que estava por trás de indivíduos que exerciam a atividade empreendedora, que fomentavam a evolução do capitalismo e, com isso, traziam desenvolvimento para aquelas sociedades. E dentro dessas características, além do fato de considerar a ética religiosa como um motor, como um motivador bastante interessante, Weber identificou no padrão de atuação desses indivíduos, desses empreendedores, a característica da liderança. Então, diante da identificação dessa característica de liderança como um atributo pessoal de empreendedores, diversos pesquisadores procuraram explorar e identificar traços, características adicionais que pudessem explicar a forma de atuação de empreendedores no mercado. E dentre eles, talvez nós precisamos destacar como um dos principais pesquisadores neste sentido, um autor que se afiliou dentro do contexto da teoria geral da administração, também à escola comportamental, que foi David McClelland. Nós temos agora a contribuição de um americano, de um psicólogo, que buscou estudar o desenvolvimento de sociedades a partir de seus sistemas de valores. Que valores norteiam a ação das pessoas? Que aspectos motivam pessoas a desempenhar as suas atividades? Sejam atividades ligadas ao Estado, ligadas à burocracia, ligadas ao trabalho formal ou informal, seja pessoas ligadas à atividade empreendedora. Então, McClelland foi um autor, escreveu um livro na década de 60 chamado A Sociedade Competitiva e nele buscou identificar quais eram, então, esses sistemas de valores que guiavam, que norteavam a ação das pessoas. E ao fazer isso, McClelland fez um estudo comportamental das sociedades capitalistas. McClelland identificou que essas sociedades davam um valor grande à figura de heróis. Esses heróis eram exemplos a serem seguidos, a serem considerados pelas pessoas como padrões de comportamento aceitáveis, como padrões de comportamento valorizados e padrões de comportamento a serem seguidos pelas pessoas. Se aqueles heróis que lutavam contra tudo, contra todos e que alcançavam o impossível, as pessoas que seguissem aquele padrão de comportamento também conseguiriam. McClelland defendia que a população deveria ser treinada, deveria ser ensinada a assumir, a adotar esses sistemas de valores, a seguir esses comportamentos, a adotar as mesmas atitudes. E as sociedades que conseguissem usar heróis, exemplos de vida, exemplos de sucesso, como um modelo para que as outras pessoas seguissem em seu comportamento, se transformavam em sociedades mais bem desenvolvidas. Então, a partir disso, McClelland identificou que o motor daquilo que era considerado como empreendedor era uma necessidade de realização. O empreendedor era o indivíduo que tinha necessidade de realização. Se a gente pega o exemplo da pirâmide de Maslow, que tinha as necessidades básicas dos indivíduos e também as necessidades secundárias, que consideravam as necessidades sociais, as necessidades de estima, no último grau e no grau mais elevado dessa pirâmide, tinham as necessidades de realização. As necessidades de realização são aquelas que motivam os empreendedores, de acordo com McClelland. É a partir dela que os empreendedores visualizam a sua possibilidade de sucesso. Não estamos falando de necessidades de relacionamento, não estamos falando de necessidades básicas, não estamos falando de necessidades que atendam ao ego do empreendedor, mas sim ao seu sucesso, ao seu reconhecimento no mercado, ao seu reconhecimento na sociedade, à sua visualização, por que não dizer, como um herói. Então, com isso, nós chegamos à diferenciação entre empreendedor e empresário nos dias de hoje. Essa foi uma preocupação de diversos pensadores desde o surgimento dos primeiros estudos sobre a figura do empreendedor.
Desde Cantillon, passando por Sé, passando por Schumpeter, chegando a Max Weber e posteriormente a Cantillon e todos os pesquisadores que se debruçaram sobre a ideia do empreendedor como baseado em um perfil ou em um comportamento empreendedor, nós temos a necessidade de separar, de diferenciar a atuação de um indivíduo que é marcado por características como a capacidade de assumir riscos, como a capacidade de inovar, como a capacidade de liderança e a forma de se orientar, de se motivar pela necessidade de realização e de diversos outros traços e características que surgem a partir disso, de um indivíduo que certamente não deve possuir essas mesmas características. Então surge a necessidade de a gente diferenciar aquilo que é empreendedor e aquele que é empresário. De modo geral, o empreendedor é definido dentro desse contexto comportamental como uma pessoa criativa, como uma pessoa marcada pela capacidade de estabelecer objetivos, de buscar esses objetivos e de atingir esses objetivos. Um indivíduo que mantém um alto grau de consciência sobre o ambiente em que ele está inserido. Ele conhece o mercado, ele conhece a região, ele conhece aquela localidade, ele conhece os concorrentes e ele conhece os potenciais clientes. E a partir desse conhecimento do ambiente, ele vai detectar e explorar oportunidades de negócio, fazendo assim a roda do empreendedorismo girar. Nesse sentido, o empreendedor, ele passa a ter uma característica bastante interessante, que é a característica de criador. O empreendedor assume riscos, o empreendedor inova, o empreendedor lidera, o empreendedor cria. Só que essa característica de criação, ela não é sozinha, ela não é isolada. Essa característica de criação, ela precisa ser fomentada, ela precisa ser contínua, ela precisa estar presente na atuação do empreendedor, não só no seu momento específico de criação, como é, por exemplo, a abertura de uma empresa, mas ela precisa persistir ao longo do tempo, para garantir com que aquela empresa se renove, para garantir com que a empresa melhore os seus produtos, melhore os seus processos, melhore os seus serviços e que a empresa continue e aumente a sua competitividade ao longo do tempo. Então nós estamos falando de uma atuação empreendedora, nós não estamos falando de um indivíduo propriamente empreendedor. Porque o que acontece? Um indivíduo assume risco, inova, lidera, cria uma nova empresa e após esse momento de criação, ele se preocupa apenas com a estabilidade do negócio, apenas com a sobrevivência, apenas com a relação de oferta e demanda, compra e venda e com a lucratividade no final do mês. A esse indivíduo nós não podemos dar o nome de empreendedor, porque ele não continuou a desenvolver o processo de inovação, porque ele não se preocupou em aumentar a competitividade do negócio, ele não inseriu melhorias nos seus produtos ou nos seus serviços. E é engraçado porque nós podemos falar no nosso contexto de gestão, no nosso contexto de administração, que esses objetivos de melhoria, esses objetivos de inovação, esses objetivos de competitividade são extremamente importantes para o nosso contexto empresarial. As empresas só vão sobreviver se seguir esses passos, se seguir esses objetivos. Mas, na realidade, na prática, o que nós temos é uma infinidade de pequenos negócios, ou até mesmo, por que não dizer, de empresas de um porte um pouco mais elevado, que evidentemente não seguem essa cartilha ou não seguem esse objetivo, em que em algum momento a chama do empreendedorismo se apagou. A esses indivíduos nós não podemos dar o nome de empreendedor mais. Eles foram empreendedores quando eles criaram um negócio. Eles foram empreendedores quando eles assumiram o risco, quando eles desenvolveram algum tipo de inovação, mas atualmente eles são empresários. Então, com isso, nós temos a diferença entre empreendedor, que é o indivíduo que assume risco, que inova, que lidera, que cria novas realidades e novas possibilidades para os seus negócios, aproveitando oportunidades no mercado, criando coisas novas e desenvolvendo e melhorando as coisas que ele já criou. Por outro lado, nós temos os empresários que vão se ocupar com a gestão daquilo que foi criado. Então, diante deste cenário, nós também vamos ter uma mudança do ponto de vista do entendimento daquilo que é empreendedorismo e daquilo que é administração. O empreendedorismo, então, é um fenômeno baseado
na criatividade de um empreendedor, baseado na sua capacidade de assumir riscos, na sua capacidade de inovação, mas ele envolve a identificação e a exploração de oportunidades de negócio. Ele cria empresas, ele cria inovações, ele promove desenvolvimento econômico. Enquanto isso, a gestão se ocupa com as funções da administração, planejamento, organização, direção e controle. Ela se ocupa em otimizar a sua lucratividade, ela se ocupa em gerenciar as atividades. Ao mesmo tempo, se a gente pegar uma visão comportamental, o empreendedorismo ele passa a ser definido como um fenômeno que se baseia em um contexto histórico, social, cultural, por que não dizer religioso, elementos simbólicos que influenciam as motivações e o sistema de valores dos empreendedores e que, desses sistemas de valores e de motivações, sofre influência, formando indivíduos empreendedores que possuem características únicas, características específicas que os diferenciam de simples empresários. Então, com isso, nós temos a diferenciação principal entre empreendedor e empresário e entre empreendedorismo e administração. Temos a configuração de possibilidades distintas de entendimento do empreendedorismo, características distintas que descrevem a ação dos empreendedores e elementos conceituais que delimitam o que é esse fenômeno que nós chamamos de empreendedorismo. Por fim, é importante a gente destacar quais são os tipos de empreendedorismo que evoluem a partir das diferentes aplicações da atividade empreendedora na economia e na sociedade. Nós temos inúmeros tipos, inúmeros exemplos, inúmeras possibilidades de manifestação do empreendedorismo. Uma delas é aquela que nós chamamos de intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo é aquele que ocorre no contexto de organizações já estabelecidas. Nós temos também aquele que é chamado de microempreendedorismo. O microempreendedorismo é baseado no empreendedorismo por necessidade. Pessoas que têm necessidade de renda, pessoas que têm necessidade de ocupação e pessoas que precisam de algum tipo de recurso para garantir a sua sobrevivência. É baseado, então, nessa ideia do empreendedorismo por necessidade que surge a categoria do microempreendedor. Aqui no Brasil, ela se transformou em uma lei que define o que é microempreendedor individual. Então, nós temos exemplos como barbeiros, cabeleireiras, oficinas, autônomos de uma forma geral, que são definidos como microempreendedores, que possuem algum incentivo tributário para se encaixar dentro dessas categorias e que, a partir disso, desenvolvem as suas atividades econômicas. Aqui no Brasil, nós temos um índice de informalidade e um índice de pessoas que atuam de maneira autônoma muito grande. E a categoria do microempreendedor veio para tentar formalizar esse mercado. Mas ela reflete, na verdade, aquilo que já acontece na nossa sociedade durante muitos e muitos anos. Nós temos indivíduos que atuam por conta própria, desenvolvem as suas atividades de costura, de alimentação, serviços pessoais, de estética, de beleza e uma série de outras possibilidades que se revelam como atividades empreendedoras em si mesmas, que estão fora do ambiente empresarial, que estão fora do ambiente formal, mas que mesmo assim podem ser consideradas como empreendedorismo e que são muito relevantes para o nosso contexto econômico, sobretudo nos dias de hoje. Por outro lado, nós temos um tipo de empreendedorismo que é notadamente marcado pela ideia de oportunidade e que é fortemente influenciado pela inovação. Nós estamos falando do empreendedorismo de base tecnológica. Então, todas as tecnologias, seja da informação, seja da área da informática, seja da internet ou da área de comunicação que nós temos hoje, foram fruto de desenvolvimentos tecnológicos, de inovações que foram trabalhados, que foram gerados dentro do contexto do Vale do Silício nos Estados Unidos. Então nós estamos falando de um tipo específico de empreendedorismo que é baseado em tecnologia, que cria coisas novas, que cria novos produtos e que muda o padrão de vida da sociedade ao longo do tempo. Nós também temos aqueles que são chamados de empreendedorismo coletivos. O empreendedorismo coletivo é formado basicamente pelas redes de empresa
pela formação dos arranjos produtivos locais e, por que não também, dos sistemas de franquias, que são a reunião de um grupo de pessoas e que passam a compartilhar de informações, de inovações, de produtos e de recursos para gerar atividade empreendedora. Nós, por outro lado, também temos aquele que é chamado de empreendedorismo juvenil. O empreendedorismo juvenil é marcado pela ação de pessoas que são recém-saídas do ambiente universitário e que pegam ideias aplicadas, sejam da área de engenharia, da área de medicina, da área de gestão, da área de informática, enfim, e que aplicam aquele conhecimento na criação de novos negócios. As empresas que nós utilizamos hoje, Google, Microsoft, Facebook, são empresas que, na verdade, foram gestadas no ambiente universitário. São fruto da ação de indivíduos que até mesmo largaram o ambiente universitário, largaram a faculdade, largaram tudo e buscaram empreender, porque tinham novos produtos revolucionários, inovações que eles acreditavam que mudaria a vida em sociedade, como foi o caso daquilo que nós observamos atualmente. Nós também temos o empreendedorismo feminino. O empreendedorismo feminino é aquele marcado pela atuação de mulheres empreendedoras. Aqui no Brasil, nós temos exemplos bastante diversificados da atividade empreendedora desenvolvida por mulheres. Talvez aquela que mais se destaca seja a Luiza Trajano, do Magazine Luiza, mas nós temos inúmeras outras, seja no ambiente empresarial formal, de grandes empresas, seja no contexto do microempreendedorismo. Então, a atuação e o papel de mulheres como empreendedoras tem sido bastante explorada, bastante estudada e revela uma particularidade bastante interessante do empreendedorismo a ser conhecida, que é diferente do empreendedorismo tradicional. Nós também temos um empreendedorismo que é caracterizado a partir da noção ou da origem étnica. Então, nós temos cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, o sul do Brasil, que são influenciados pela origem dos empreendedores que ali estão desenvolvendo as suas atividades. Então, em São Paulo, dependendo da região que você está, você observa a atuação de japoneses no bairro da Liberdade, na capital. Você observa que o setor de panificação, de padarias, tem uma presença importante da comunidade portuguesa. Nós temos a comunidade árabe também desenvolvendo atividade econômica em diversas regiões de São Paulo, atuando na atividade comercial, sobretudo com a área de tecidos, na indústria têxtil e assim por diante. Nós temos os chineses atualmente na região da 25 de março, vendendo todo tipo de produto. Então esse empreendedorismo, onde se tem grupos étnicos atuando, é caracterizado como empreendedorismo étnico. Nós também temos o empreendedorismo familiar, que é marcado pela atuação de famílias empresárias. Então, em diversos locais, em diversos momentos, nós temos grandes grupos empresariais sendo liderados por grupos familiares, formando aquelas que nós chamamos de empresas familiares. As empresas familiares são um tipo bastante relevante de organização, que se fazem presentes no Brasil e no mundo inteiro de forma bastante expressiva e que possuem características na sua ação empreendedora que as tornam diferentes de outros tipos de empresa. Então, por isso a necessidade de se estudar o empreendedorismo familiar. Nós também temos o empreendedorismo cultural. O empreendedorismo cultural é aquele baseado na indústria cultural, na produção de conteúdo, seja livros, seja cinema, seja televisão, seja música. E atualmente nós também, como em quase tudo, estamos vendo uma transição onde a gente já tem o papel de influenciadores digitais, de youtubers, que revelam também a manifestação desse empreendedorismo cultural. E por fim, nós temos uma particularidade em termos de tipo de empreendedorismo que foge um pouco ao padrão dos outros tipos que foram comentados até então, que é o empreendedorismo social, que não se orienta especificamente pela questão do lucro. Então, o empreendedorismo social é aquele que é desenvolvido para iniciar ações do ponto de vista do terceiro setor, ações de apoio a determinadas populações, de fomento ao desenvolvimento de atividades de subsistência ou até mesmo, por que não dizer, de atividades empreendedoras, de cooperativas dos mais diferentes tipos, de iniciativas que visam a melhoria da sociedade como um todo e não necessariamente a questão do lucro.
Então, com isso, pessoal, nós temos o conjunto que revela a origem, a evolução, os conceitos e a forma de pensamento sobre empreendedorismo atualmente. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.